Ó, deixa eu jogar mais uma pimenta, então, já que a gente tá falando sobre um Estado laico ou um líder político e religioso ao mesmo tempo. Não, digo só uma coisa, o Rodrigo falou aqui. Você falou, cara, não tem nenhum problema em um líder político ser religioso. O cara pode ser religioso. É normal que as pessoas tenham algum tipo de fé. O problema é quando ele quer usar a fé dele e impor a outras pessoas o que ele está crendo. Exatamente. Esse é o problema. Mas é que isso cria um dilema moral, pô. Por exemplo, o Rodrigo, presidente da República, você consegue imaginar o Rodrigo, presidente da República, pautando a liberação do aborto, por exemplo? Mas aí, para mim, não é questão de religião. Agora eu vou dar Ótimo, um vamos lá. contraponto aqui. Eu vou colocar uma coisa que seria errado e uma coisa que seria certa, tá bom? Com relação ao que seria errado. Vocês sabem, já falei outras vezes aqui, eu sou adventista do sétimo dia. Eu guardo o sábado. Se eu fosse o presidente do Brasil, eu não tenho o menor direito de sancionar uma lei que é proibido trabalhar no sábado só para beneficiar os da minha religião. Sim. Isso seria completamente ridículo, é meter as mãos pelos pés. É o que o Cléster advertiu aqui. Eu estou pegando a minha religião e estou colocando como plataforma do meu governo, tá certo? Agora, existem alguns princípios que, para mim... Só uma coisa, nesse ponto que ele falou, ele jamais iria querer impor uma lei proibindo o brasileiro de trabalhar no sábado. Por outro lado, ele também não iria querer instituir uma lei obrigando todo brasileiro a não trabalhar no sábado, entendeu? Esse é o ponto de conflito entre a política e a religião, entendeu? Cara, cada coisa no seu lugar. Agora, tem alguns elementos, para mim, que eles fogem à questão religiosa. São elementos que eu posso conversar até com um ateu, porque fazem parte do ethos, da ética humana. Tá certo? Então, a discussão da questão do aborto, Mas a tua visão da ética humana não é uma visão religiosa? Não necessariamente. Mas porque você é um líder religioso, então deve ser. Sim, mas eu acho que eu já naveguei bastante. Eu sou um queijo feito de várias vacas. Você está entendendo? Eu já li muito. Eu li de Freud a Nietzsche, Wagner e também Martinho Lutero e João Wesley e Calvino. Você está entendendo? Então, a própria modo que eu sei de pensar com o chapéu do outro... O próprio fato de eu estar pela terceira vez aqui é um exemplo disso, né? Você vê, eu sou um cara religioso, conservador, estou aqui pela terceira vez e, graças a Deus, sempre deixei as portas abertas. Então, eu sei dialogar com isso. Agora, o que eu estou querendo dizer? Tem algumas questões que são princípios morais. Então, nem vou falar da ética, vou falar de princípios morais. E esses princípios, mesmo sem religião, sem igreja, eles têm que ser seguidos. Olha que eu posso falar isso até como ateu. Para o bem-estar da sociedade. Por exemplo, eu não preciso ser um religioso para dizer que é errado o estupro. Eu não preciso. Você está entendendo? E se tiver um grupo aí querendo sancionar a lei do estupro? Eu não vou aceitar isso, independente de ser religioso ou não. Agora, é lógico que o fato de eu ser religioso me dá mais motivação para não deixar passar uma coisa daquela. Se eu for um religioso, que eu estou preocupado com o evangelho, né? Religioso, as avessas, não. Vocês entenderam o ponto, né? Então, por exemplo, eu não preciso ser um religioso para saber que eu não vou ter aqui o apartheid. Como ateu, eu falo assim, tá errado, o racismo. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, vou dar um exemplo mais perigoso aqui, liberação das drogas. Mas tem país que é liberado, não sei o quê, tal. É porque você é religioso que você está indo contra as drogas. Não. Conversa com o pai ateu que está com um filho de 16 anos aí, em clínica, tratamento aí, que ele não consegue tirar o filho do crack. Conversa com um pai ateu. Tá? Porque é muito fácil falar isso quando você é um professor de filosofia que gosta de uma maconhinha, aí que é o contrário. Aí eu até vou pegar o que o Cléster falou e vou colocar ao revés. Como eu gosto, eu vou querer um governo que descriminalize para eu ficar bem na fita, eu e minhas coleguinhas. Você está entendendo? Então, por exemplo, se eu gosto de pornografia, eu vou descriminalizar a pornografia. Se eu gosto de Velozes e Furiosos, gosto de 120 km por hora, eu vou apoiar uma pauta que descriminalize andar
os radares e tudo. Então, existe o outro espectro que é tão perigoso quanto o governar com a religião, que é o governar com o interesse próprio, que não tem nada a ver com religião. Depende do ser humano. Depende do ser humano. E aí que é a questão. Por isso que eu acho que tem que ter alguns princípios. É difícil falar isso sem colocar Deus na jogada, mas vou tentar. Existem alguns princípios que devem estar além da ideologia, além da religiosidade. E aqui, já que é para falar as avessas, desculpa, nós estamos num programa aqui popular que tem muitos adolescentes. A gente tem uma estupidez, às vezes, que você tem uma cantora famosa que erotiza as crianças e você é pai. Você sabe o que significa a erotização das crianças. E você conversa com um psicólogo que ele sabe que a erotização das crianças vai trazer muitos problemas sérios. Aí depois, aquela criança que foi erotizada, ela não tem controle sobre os hormônios dela, porque ela foi erotizada desde pequeno, ela se torna uma delinquente desde cedo, aí você vai lá e quer atacar. Você está entendendo o ponto? Ou seja... Eu entendo, mas assim, eu acho que isso, assim, muitos dessas rédeas aí, eu acho que isso daí é uma coisa que elas deviam ser ensinadas, poderiam ser ensinadas na escola, mas hoje eu acho que é um papel da família. Deveria ser, pelo menos, né? Deveria cuidar de vários aspectos desse daí. Drogas, por exemplo. Eu sou um pouco contra... Eu sou radicalmente contra o aborto como método anticoncepcional. Assim, existem, por exemplo, tem uma menina que eu tava lendo esses dias aí, uma menina que ela foi mãe aos 11 anos, alguma coisa assim. Foi um caso recente. Que tá grávida de novo. Não, ela foi estuprada pelo tio aos 9. Aos 9. Alguma coisa assim. E aí teve o bebê. É. E agora aos 11 Tá foi grávida estuprada de de novo. Por outra pessoa, Então, acho que agora foi um primo dela e tá grávida de novo, menino. Exatamente. E a mãe não quer que não autoriza o aborto porque na cabeça dela é crime, é errado, não sei o quê. Então tem umas... no caso dessa menina, ele é chocante, porque, pô, é óbvio que essa menina deveria abortar. Por mais, assim, na minha opinião. Vocês podem discordar à vontade, afinal vocês são religiosos. Eu concordo totalmente. Cara. Mas, assim, na minha cabeça, assim, cara, tá tudo errado nesse caso. Eu sou, como eu acabei de dizer, contra o aborto. Eu jamais sugeriria isso pra minha namorada, pra minha esposa. No entanto, eu não sou a favor do Estado definir o que as pessoas fazem com a vida delas, inclusive nesse sentido. Inclusive nas drogas, inclusive Igor, nisso você viu, cara. Mas peraí, só um pouquinho. Agora eu tenho que fazer uma pergunta. Mas, inclusive no caso que você é contra, por exemplo... Inclusive no que eu sou contra. Se as mulheres quiserem agora abortar por uma questão estética, eu não quero ser mãe. Acho errado pra caralho. Mas o Estado Mas deveria eu não acho liberar. que o Estado devia se meter. Eu concordo contigo. Nos Estados Unidos... Pois não, pode falar. Teve uma questão que rolou nos Estados Unidos, teve há pouco tempo, esse debate sobre aborto lá também, né? E inclusive, aí agora é proibido. E aí estava no Senado debatendo isso, e aí uma senadora perguntou a um senador, que é o líder dessa pauta lá, um dos líderes, essa mulher perguntou assim para ele: existe alguma lei nos Estados Unidos que tem algum poder sobre o corpo do homem? O cara, não tem. Não existe nenhuma lei nos Estados Unidos que tenha nenhuma influência no corpo do homem. Desculpe, mas quem falou isso falou uma estupidez muito grande. Mas tem esse vídeo, inclusive. A mulher pergunta pro cara se o senhor conhece alguma lei no nosso país que tenha poder sobre o corpo do homem, de interferir no corpo do cara. Não tem. Tá proibido de ser calvo. Foi o cara falou. Cara, e repetindo assim, eu sou contra o aborto. Eu acho que todo mundo, em geral, tem isso. Só que tem o que você falou. Primeiro, tem situações específicas. Uma criança de 9 anos que foi estuprada, está grávida. Meu amigo, sinceramente, nunca saberemos. Mas pelo pouco que eu conheço da Bíblia, da história de Jesus, eu acho que Jesus, se estivesse hoje aqui entre a gente, seria a favor de abortar essa criança. Isso tudo bem. Porque aí falam, mas em defesa da vida. Tá, e a vida da criança que está grávida? É a vida de uma criança de 9 anos e a vida de um carocinho de milho. Valeu, obrigado. Pode mostrar a marca aqui ou tá?
Não, pode o que você quiser, Ah, cara. é? Que eu vi que tá... Você tem sal aí não, né? Tem sal? Mesmo Ô, sozinho. Clécio, eu concordo com o que você está falando aqui. Então, aí tem a questão humana. É humana, cara. Sério, quando- assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que tem alguma bondade no seu coração, e aí, o que o Rodrigo falou, não interessa se é cristã, católica, budista, ateu. Basta ser humano, né? Basta ser humano para entender que uma criança de 9 anos, velho, que foi estuprada, que está grávida, você não pode deixar essa gestação evoluir, porque assim, você coloca em risco a vida da criança de 9 anos. Mas eu vou ainda além. Eu acho que o Estado não devia se meter nem pra forçar o aborto. É isso Tá, que eu ia entrar. segura só um pouquinho, deixa eu não fazer sei. aquela oração básica que eu quero comentar uma coisinha sobre isso aí. vamos Falei? lá. Desculpa, vou... Não tem problema não. né? O Estado não vai intervir. Tá bom, Sou batata tá bom. frita. Vamos lá, então. Ô, senhor, obrigado por esse bate-papo aqui tão amigável, obrigado por esse alimento. E obrigado, senhor, por estar de volta aqui ao Flow. Eu te agradeço porque, apesar de tantos problemas que eles passaram, o senhor permitiu que eles continuassem aqui firmes e fortes, e o Igor e a equipe sempre atendendo a gente tão bem aqui. Fica conosco, Deus. Obrigado por esse alimento. Ajuda-nos a repartir com o nosso semelhante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar uma pentadinha assim. Eu não expus ainda a minha posição, que coincidentemente é da minha igreja. Existem casos excepcionais. Coincidentemente? Coincidentemente, porque não significa que tudo que está ali eu concordo, você está entendendo? Necessariamente. Tá eu bom, concordo tá. com as doutrinas, mas tem usos e costumes que às vezes música, alguma coisinha, cada um tem às vezes Tá bom. a liberdade. Não é monolítico. A religião não é monolítica. Existem casos excepcionais. E seria estupidez negá-los. Você falou, é criança de 6 anos, estuprada. E não for colocar só isso, não. Mesmo uma mulher adulta que foi estuprada, não sei se é criança, o estupro é uma violência independente da idade que ele acontece. Com certeza. Ele potencializa mais quando é uma criança indefesa do que uma mulher adulta, mas não é menos violento porque é uma mulher adulta que foi estuprada. Ou uma situação congênita. É lógico que na doutrina moral católica, na teologia moral católica, não existe exceção para o aborto. Tá certo? Na doutrina moral católica, tem católicos nos assistindo, não existe exceção para o aborto. Mesmo que houver o risco de morte da mãe, eu fiz bioética quando eu estudei na igreja católica, não tem exceção. Um padre iria discordar de você. Você coloca a vida da criança em risco. Na religião mais evangélica, eu falei da minha aqui e outras mais. O padre pode, quem não pode é o presidente. A gente entende que há situações excepcionais. E a minha postura é o seguinte, vou colocar uma situação hipotética aqui. Uma menina de 8 anos foi violentada na comunidade e tudo. Qual a orientação que eu recebo como pastor? A orientação é a seguinte, que a gente deva providenciar para a família todo o apoio psicológico, médico, se for família de baixa renda, não tem condição de pagar, espiritual, mas eu sou proibido de opinar se a criança deve prosseguir ou tirar. Deve ser de cunho da família, e eu tenho que, caso seja uma família de baixa renda, eu estou falando, providenciar o seguinte, a igreja vai providenciar um psicólogo para acompanhar a criança, se for o caso dela querer ter a criança e adotar, providenciar situações de adoção, o apoio ali, várias coisas, mas nunca eu posso chegar e falar assim, vocês vão fazer isso ou aquilo. Vocês entenderam que é uma participação respeitosa, mas também não é uma omissão ao dever? Claro. Agora, é diferente do caso que você mencionou aí da mulher que, eu quero abortar porque eu não quero ficar gorda. Né? O meu corpo é meu direito. Né? Então, nós estamos concordando nesses pontos aqui. A minha preocupação, Igor, eu vou te falar qual é. A questão do Estado se meter ou não, concordo que nessas coisas, se eu, como pastor, não me meto, que é que o Estado tem que se meter. Mas algumas frases que são muito repetidas hoje na sociedade líquida, deixa cada um fazer, e essa frase que você falou, ela tem um establishment dela. Muita gente hoje fala o seguinte, ninguém tem nada a ver com a vida, o Estado não tem que se meter. Mas isso, principalmente para a juventude que ouve o Flow, levado assim, à falta de regras, sabe o que pode gerar? Por exemplo, quando eu falei que é estúpida a mulher falar que nos Estados Unidos não tem lei para o corpo do homem, claro que tem. Tanto é que você não pode decidir se matar, se suicidar. Se você tentar suicidar, ninguém vai deixar. Mas é contra todo mundo, não é só homem. Não, mas, sim, mas não aí tem problema, mas afeta, que ela falou que não existe leis para o corpo do homem. Tem, agora é lógico. A lei do corpo da mulher,
ali não é o corpo da mulher. É o corpo do bebê que está dentro da mulher. Isso é outra Mas atrocidade. também é um bebê no caso do estupro. Sim, mas como eu falei, o problema da frase é que às vezes a gente está tratando regras... Perdão, vou corrigir. A gente está tratando exceções como regras. A questão não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Então, hoje eu estou vendo muitos nos discursos de aborto. Olha que eu já pus minha posição aqui, que vocês veem que é semelhante à de vocês. Mas em muitos discursos pró-aborto, pró-liberdade, de expressão e tudo mais, discursos feministas, por que não dizer, mas discursos também machistas, a gente acaba colocando uma situação quase de anarquia. E o Estado tem que intervir, porque, por exemplo, não é porque o sujeito assistiu Velozes e Furiosos e ganhou um carro com potência máxima do papaizinho dele e ele quer imitar o Velozes e Furiosos, que mostra para ele que aqueles são os caras ali, não é porque ele quer fazer isso que ele tem o direito de andar no seu condomínio àquela velocidade, colocando em risco a sua filha. O Estado tem que intervir e falar, não, aqui você não vai andar nessa velocidade. Mas meu carro tem capacidade para ir a 300 km por hora. Que se lasque, você não vai. Você está entendendo? Não é porque o cara quer vender drogas... eu quero vender droga. Você quer fazer a vida ganhando podcast, eu quero fazer a vida vendendo drogas. Espera aí. Não é porque eu quero fazer a vida vendendo drogas que eu vou deixar. Rico. Vou ficar mais rico, você está entendendo? Então, há situações que o Estado tem que intervir para o bem coletivo. Aí a gente volta na questão do religioso ou do não religioso que quer governar apenas para um setor. Mas você concorda que o religioso ele tem muito mais tendência a nem debater esse tipo de coisa e só vetar do que o cara que não é tão religioso assim? Hoje, no contexto em que nós vivemos, a resposta eu tô falando assim, eu tenho minha posição. Claro. Posso estar enganado, afinal de contas, sou um idiota. Mas, assim, é uma questão de... são debates que nem são debates, eles só são vetos. Eu concordo que, inclusive, na sociedade brasileira tem problemas muito mais urgentes para debater do que, liberação de arma. A gente nem resolveu o saneamento básico. Então a gente tem coisa muito mais... Gente com fome pra caralho Vamos colocar liberação de arma e liberação de droga. Liberação de droga. Porque muita gente que critica a liberação de arma quer liberar a maconha. Sim. Então, quer dizer, é outro setor extremista também. Agora, eu, inclusive, sou a favor dos dois. Mas eu não acho que... assim, era um tópico para a gente votar com urgência agora, inclusive. Não, eu acho que assim, tem muita coisa pra gente resolver antes. O meu ponto eu não tenho... Não, que sua pergunta foi se o religioso não tem mais a tendência. Exato, A história, no contexto que a gente está vivendo, parece que sim.